Claro que a gente tinha tempo ainda para desistir, né, do divórcio. Tem muitas garotas aí que a maioria das meninas são assim, elas estão com Verdade. uma pessoa com uma certa idade. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje vai ser vídeo de respondendo perguntinha de vocês, tá bom? Então, se você tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Já aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo que a gente postar por aqui. Não corre o dedinho aí, tá bom? Acompanha até o final e simbora pro vídeo. Bem, então, eu esqueci de falar pra vocês que eu me chamo Mari e ele é o Lalo. Eu deixei na comunidade do YouTube pra vocês deixarem algumas perguntinhas lá que vocês gostariam de fazer pra gente e lá no Instagram também. Então eu peguei algumas das perguntas aqui, outras não, porque tinha perguntas assim repetidas, tá bom? Então, uma das perguntas foi feita pela Cosma. A paz de Deus, ela é uma irmã nossa. Ela perguntou assim: quantos anos de casados? Beijos. Quantos anos de casados nós temos? 18. 18 em cada perna. Nossa filha já tem 21, vai fazer 22. Gente, nós temos 24 anos de casados, tá bom? 18. Morreu nos 18. Daí teve uma outra perguntinha aqui que eu vou colocar aí na telinha, tudo pra vocês, tá bom? É a Wanda. Ela perguntou assim: quanto tempo vocês têm de casados e quantos filhos? Eu acabei de responder essa perguntinha, né? Nós temos 24 anos de casados e quantos filhos? 3. 3 filhos, tá bom? A maior 22, o garoto 26 e a menorzinha tá fazendo 14. Que 26 lá, você tá 16. Você falou 26. 16. Vamos de novo. Fala aí, agora. Essa daqui é lá do Instagram. Eu posso, eu consigo emagrecer. Então, ela perguntou assim: por que se mudaram do Rio de Janeiro? Então, ela fez 2 perguntas, gente, e eu vou responder por vez. Por que se mudaram do Rio de Janeiro? Porque, gente, o meu esposo, ele é aqui do Paraná, tá? E então ele ficou aqui até a idade de garotinho, até uns 13 anos, e ele, por motivo financeiro, os pais tinham muitos filhos, assim, ele foi mandado para ser criado com o tio dele, né, com a tia dele lá no Rio. Falando a verdade, gente, fui criado nas cinzas. Já deu pra vocês entenderem o que significa isso, né? Criado nas cinzas. Exatamente. E por esse motivo, então, ele foi morar no Rio de Janeiro. Chegou lá, né, gente? Ele serviu aí o exército, né? Que tem que servir. Depois entrou para outro tipo de serviço. E quando chegou na época dele reformar, aposentar, ele sempre disse que viria para cá. Então, por esse motivo, tá bom? E a gente se mudou do Rio de Janeiro e nós viemos para cá e cá estou eu, morando aqui no Paraná, porque ele é daqui. A outra pergunta é: quantos anos você tem? Acho você linda. Muito obrigada. Um beijo enorme pra você. Então, eu tenho 38 anos, tá bom? Nem parece, né, gente? Ah, não. Não fuma, não bebe, não joga. Agora vamos para outra pergunta. É da Lídia Carmo. A Lídia Carmo perguntou assim: olá, querida, sou de Presidente Prudente, sou nova no canal. Sua família sempre aceitou o relacionamento de vocês? Sim. Não. Ah, não, é a mãe dela não gostava. Não, gente. A família não aceitava no começo, tá? A minha família, principalmente, não aceitou por causa da diferença de idade, né? Diferença de idade muito grande. Então, a minha mãe ficava muito pilhada em relação a como seria no futuro, né? Ele já com uma idade mais avançada e eu mais jovem, toda a preocupação de mãe, né, gente? E depois também, quando nós chegamos aqui,
passamos também por determinadas coisas em relação à idade, porque a família achava que eu era muito novinha para ele e tal, essas coisas. Então Lídia, foi bastante difícil, tá? Para ficar junto, a gente enfrentou bastante preconceito, muitos preconceitos, não só da família, como das pessoas aí de fora, né? Que sempre vinham com uma piadinha, com alguma coisa de mau gosto, né, Laura? Me deixava constrangida, deixava ele constrangido. Você vê que a idade não significa nada. Tem mulheres aí mais velhas do que ela, que são jovens, querem ser jovens. Ela não, amadureceu. Verdade. Querem ser jovens e ela amadureceu no tempo. Então, a Silvia perguntou assim: quantos anos tu tens? Eu tenho 38 anos. Gente, tem algumas perguntinhas repetidas que eu peguei, porque assim, foi feita com tanto carinho, sabe? Ali a pessoa mandou algo a mais, então assim, eu quis responder. Então eu tenho 38 aninhos aí, ó. Não parece, quase a idade da loba. A outra pergunta é da Mili. Ela perguntou: quantas filhas você tem? 2 filhas e um filho. 2 filhas. Tenho 2 meninas, uma de 21 anos e um menino de 16 anos. Isso. Então vamos para a próxima pergunta. A Marciana Silva. Ela perguntou assim: como você age quando está magoada com seu esposo? E como faz para resolver a situação? Então, Marciana, quando eu estou magoada com meu esposo, mulher de fases. Difícil essa pergunta, porque eu sou uma mulher de fases. Se eu tô numa fase assim, mais branda, mais tranquila, eu me isolo, fico no meu cantinho, espero me acalmar, né? Espero passar pra depois chegar perto dele, tá bom? Pra gente conversar. Se eu tô numa fase mais estressada, minha filha, aí o pau atora ali mesmo. Né, amor? É a verdade, né? Vamos falar a verdade. O pau atora ali mesmo, e daí eu já falo o que tá dentro de mim, as coisas que eu tenho pra falar. E ele também, mas lembrando, gente, tudo sempre com respeito, né? Porque o respeito é muito importante. Eu brinco assim, o pau atora, mas nada de agressão porrada, física. Nada de briga. Nada disso. É a mulher, como que a mulher fala bastante, né? Então é isso. E daí e depois como faz para resolver a situação? Quando acontece de ser uma briga, uma discussão que causou muita mágoa, muito ressentimento, a gente deixa aí passar uns dias, entendeu? Dá tempo ao tempo. Isso, a gente fala o necessário, a gente não fica assim sem comunicação, mas a gente fala o necessário e um respeita, assim, o momento do outro, estar melhor para a gente poder conversar e resolver a situação. Ou às vezes a gente ignora aquela situação e já parte para vida normal. A outra perguntinha foi da Jamile. A Jamile fez 3 perguntas. Então ela perguntou assim: há quanto tempo vocês são cristãos? Então, eu sou cristã há 10 anos. E ele... 3 para 4 anos, tá? Eu me converti primeiro e depois ele se converteu, tá bom? Orei muito, gente, porque o casal tem que fazer isso, né? Porque quando o homem se converte na frente da esposa, ele precisa orar por ela e buscar por ela para que ela venha a se converter. E no caso da esposa, a mesma coisa. Eu me converti e foram 7 anos de joelho no chão, gente, orando, clamando, pedindo a Deus para converter ele, porque as crenças dele eram outras, o pensamento dele eram outras. Só que quem faz a obra não é a gente, quem faz a obra é o Senhor, tá bom? É o Senhor que converte, é o Senhor que chama e é tudo no tempo de Deus. O que a gente faz é orar, tá? A segunda pergunta dela: vocês se casaram logo ou morou junto para depois casar? Então, nós primeiros moramos juntos, tá? Para depois a gente se casar.
Até porque não tinha como, gente. Como eu falei aqui no início do vídeo, foi muita luta. Foi muita dificuldade pra gente ficar junto. A minha mãe não aceitava. Então, as coisas não foram bem do jeitinho como deveriam ser, tá? Então, a gente morou junto primeiro e depois a gente preparou tudo pra casar, tá bom? E aí, casamos direitinho. Como manda o figurino, porque a minha mãe ainda quis que eu me vestisse de noiva e tudo. A terceira pergunta da Jamile foi... Que ótimo, amo seus vídeos, muito obrigada. Fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de comentário. Seu esposo e você já se separaram ou já quis alguma vez se separar? Gente, que pergunta. O que você fala? Não, a gente já quis, mas não se separou. Não, gente. Vamos falar a verdade. Não pode mentir, Lau. Não pode omitir. Ele fica sem graça. Não adianta, gente, falar meias verdades, omitir aqui, porque, né? Muitas pessoas que estão assistindo o canal conhecem a gente, né? Então não adianta. Assim, gente, nós já nos separamos, tá? Já nos separamos sim, porque passamos por momentos difíceis que muitos casais passam. E depois separamos 4 meses. Olha, eu vou contar aqui bem rápido pra vocês. Eu era muito impulsiva, sabe? Eu sempre fui quando mais nova, então quando cheguei aqui no Paraná fiquei meio perdida, queria voltar e acabei pedindo divórcio pra ele porque ele não quis voltar. A gente se divorciou, gente, legalmente no papel, tá? 4 meses depois a gente casou de novo. Parece brincadeira. É coisa de filme. E o que acontece? Vou contar essa parte pra vocês, que essa história é bem bacana. Quando a gente tava lá assinando o papel diante da juíza lá, né, e dos advogados, ele pegou e fez a seguinte pergunta pra juíza, assim: mas a gente tá se separando, mas se eu quiser casar com ela de novo, daqui a um tempo a gente pode. E foi muito engraçado, gente, porque os advogados e a juíza riram. Acharam muita graça e ainda perguntaram que a gente tinha tempo ainda para desistir, né, do divórcio. Mas na época, ali no momento, eu quis prosseguir. E aí a juíza falou assim: sim, vocês podem se separar e casar quantas vezes vocês quiserem no civil, tá bom? Então, assim, foi um momento, assim, bem engraçado. Claro, né, gente, que agora eu tô rindo, mas no dia eu fiquei muito brava. Tipo, como assim? A gente tá aqui se separando e você tá perguntando se pode casar comigo de novo? Eu fiquei bem brava, mas foi uma situação muito engraçada, né? Gente, eu não queria me separar, entendeu? Por isso que eu perguntei pra juíza. Foi isso mesmo. Não foi, mas também foi pouco tempo. Eu sempre ligava pra ela. Verdade. Onde é que você vai voltar? Ela disse: não volto mais, acabou. E foi indo. Detalhes sórdidos da bafa. Então, gente, a outra perguntinha foi da Raquel Nascimento. Ela perguntou assim: você nunca teve vergonha de sair com ele? E alguém do seu passado olhar você lá no RJ? Não. Eu nunca tive vergonha de sair com ele e ninguém olhar pra gente. Passou ônibus, né, gente? Daí ficou ruim. Então, respondendo de novo. Não, eu nunca tive vergonha de sair com ele e alguém olhar pra gente. Mas nós já passamos muito constrangimento do tipo assim, vamos supor, fazendo mudança, às vezes a gente estava mudando e o cara do caminhão pegar e falar assim: nossa, são muito bonitas suas filhas. Agora, engraçado que eu tenho que dar a mão pra ela na rua, porque ela fica brava comigo. Se eu não der a mão pra ela na rua, ela não quer nem saber. Viu como é que ela não tem vergonha? Não tem vergonha. Eu não dou mão pra ela na rua. Ela que fica brava comigo se eu não der a mão pra ela na rua. Verdade, é verdade. Se ela andando na rua, ela fica brava. Aí, ó, prova viva de que eu não tenho vergonha. Ela não tá nem aí. Pode estar dentro do mercado, na padaria, em qualquer lugar. Tem que dar a mão.
é o homem que eu liga. escolhi pra casar, é meu marido, fica pai braba. dos meus filhos, é meu coroa, mas é meu, entendeu? Então não tem essa de ficar com vergonha, não, e não tem essa de me preocupar com o que os outros vão pensar, não me importa, tá bom? Então é isso. E nunca foi interesseira também. Não. Nunca. Graças a Deus, Negócio de dinheiro. Sabe o que ela fazia quando eu dava o dinheiro pra ela? Em vez de comprar roupa pra ela, comprava cortina pra casa, lençol, fronha. Misericórdia, gente. Sempre gastei com as coisas de casa. Toda a vida foi assim. Então vamos para a próxima perguntinha. A Rosiane Dias perguntou: quantos anos você tinha quando conheceu ele? Estou sem jeito, mas vou perguntar. Você sofre preconceito por isso? Então, quando eu conheci ele, eu tinha 14 anos, tá bom? E se eu sofro preconceito por isso? Sim, sofro, gente, bastante. E às vezes a gente passa situações que machuca, situações que desequilibram um pouco a gente, mas eu sempre procuro orar, clamar a Deus e me refazer dessas situações, tá bom? Então, ela não esquenta a cabeça. Fale o que quiser que ela não liga. Sim, gente. Ela Só liga. que às vezes tem vezes que pega a gente naquele momento assim que a boa, gente não tá legal, que a gente já tá mais fragilizada, né? Então é bem complicado. Então a outra perguntinha foi da Daiane. A Daiane perguntou: alguma vez confundiram e acharam que ele poderia ser seu pai? Já. Várias vezes. Muitas vezes. Mas eu fiquei quieto, não dou atenção. Inclusive, eu vou contar pra vocês aqui. Teve uma vez no carnaval que a gente, bem no início de casado, ele não queria sair comigo, eu queria muito ir pro carnaval. Eu era jovem, né, gente? Era menina. E aí chegou no carnaval, pra onde a gente ia um homem, né, lá. Aonde ele me levava, ia um homem junto. Atrás e ficava olhando, paquerando. E isso foi deixando ele estressado, ele foi ficando irritado. Até que num certo momento, assim, o cara, tipo, meio que bateu, assim, de frente com ele, assim, ele parou e olhou, assim, pro cara, e ele nunca tinha feito isso, gente. Nenhum momento, assim, da nossa vida, ele tinha feito aquilo. Ele: o que você tá olhando pra minha esposa, seu merda? Mas sabe, mas foi aquele merda agudo, assim, perdão do palavrão, tá, gente? Só tô falando aqui o que foi que ele falou no momento, assim, então foi bastante engraçado, porque o cara falou assim: nossa, desculpa, eu achei que fosse sua filha, não sabia que era tua esposa. Então, foi uma situação, né, lá, assim, bem engraçada. E daí ela perguntou assim: no que a diferença de idade atrapalhou vocês em algum momento da vida? E no quê? Então, o que eu entendi é que ela quis saber se a diferença de idade já atrapalhou a gente em algum momento da vida e no quê? Sim, gente, dizer que a diferença de idade não atrapalha em nada, a gente vai estar mentindo. Porque ele é um homem mais vivido, né? Um homem mais amadurecido. Então, no começo, principalmente no começo de casada, eu tive que me habituar em ser mais caseira, né? Ele não gostava de sair, ele não gostava de fazer certos programas que eu gostava de fazer, porque eu era muito jovem. Então, isso foram coisas que eu tive que ir me moldando. Se adaptando até. Né? Eu tive que ir me moldando, mas eu consegui por quê? Uma, porque eu gostava muito dele, né? E outra, porque também não era muito no meu feitio. Eu saía quando eu era jovem, sim. Mas não era aquela coisa de, eu não conseguia ficar em casa. Então, pra mim, não foi tão difícil lidar com essa parte, tá? Então, sim, eu precisei me moldar, me adaptar ao sistema dele, porque atrapalhou, sim. E no quê? Nisso, gente. Nessas coisas aí, principalmente. Às vezes eu sou assim, muito divertida, brincalhona. Tem meus momentos que eu sou séria também, gente. Cada um tem sua fase. E ele já não é assim, ele é um cara mais reservadão e tal. Então, às vezes eu quero sair para determinados lugares, tipo pra praia, né? E às vezes ele fica meio travado, tem que ser igual o carro velho, vai botando combustível e vai no trampo. Não, até que nós fomos à praia em 2018, eu fui bem. Fiquei tranquilo. Ficou bem mesmo, Fiquei mas bem. é assim, tudo eu tenho que
Vamos lá, animar ele, bora animar lá pra coisa funcionar. Então, você aí que quer casar com um homem mais velho, então já vai se ligando, porque tem coisas que você vai ter que deixar de fazer, tá bom? Vai ter que se adaptar ao sistema dele. Mas, ao mesmo tempo, você não precisa se anular como mulher, como pessoa. Porque ela sai. Porque, assim, aqui ele não me prende. Eu vou pra onde eu quiser, eu Sai saio com pra as onde eu amigas. quiser, saio com amigas minhas, são mulheres casadas, Isso. entendeu? E ele não me impede, ele não me proíbe. Por isso a gente vive bem. Agora você pergunta, Mary, você sai sempre? Eu saio sempre? Não. Não, eu sou muito caseira. Tem que existir Então, a confiança no casal, né? Sim, E do jeito que tá as doenças aí, transmissível, sabe como é que é? verdade. Tá difícil. Não dá, né? Tá difícil. E eu sou muito tranquila, gente. Eu fico muito em casa, muito em casa. Eu vivo pra família e ele é a mesma coisa. Então nós somos um casal, assim, de ficar em casa mesmo. Porque a gente gosta. Então, foram essas as perguntinhas. Eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E brevemente a gente vai fazer uma tag aí divertida que vocês também estão pedindo bastante pra gente gravar tag, tá bom, gente? E tem mais algo pra falar? Não. Você gostaria de falar? Não, ficou tudo bem. Tá tudo na normalidade. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Algo que não teve pergunta, mas que aconteceu muito na época. Eu falei aqui no vídeo que eu fui muito pilhada, né? Muito pilhada. Muitas pessoas me pilharam, sim. Mas teve pessoas que pilharam ele. Por exemplo, tinha amigos dele que falavam pra ele que ele era louco de casar com uma mulher mais jovem, né? É verdade. Muitos. Não foram poucos. Foram bastante as pessoas que chegaram nele e falaram, não faça isso. Não casa com uma mulher mais jovem, você é louco, você vai arrumar pra tua cabeça. Então, assim, você vai encontrar na sua vida pessoas que vão tentar tirar da cabeça essas coisas, tanto da sua quanto da dele. Então, basta vocês colocarem, sabe, tudo assim, as claras, a limpa, olhar pra dentro de você e ver se você tá disposta a renunciar, ele a mesma coisa, arriscar, porque no caso, pro homem mais velho, ele se arrisca mais, né? Porque a gente é nova. E pra mulher é abdicar de muita coisa por ser jovem, né? E viver uma vida mais madura com uma pessoa mais amadurecida, tá bom? Então isso aí é o conselho que eu dou pra vocês. Pensar muito, ver se realmente o amor que sente é forte para enfrentar aí tudo que vai vir pela frente, todos os obstáculos, todas as situações difíceis, tá bom? Que a vida impõe e que as pessoas impõem. Porque o ser humano não é fácil. E olha, gente, tem muitas mulheres aí mais assim, tem mais idade do que ela, mais velha, vamos dizer, que às vezes não tem como é que se diz assim, a maturidade que ela tem. Então isso é muito relativo. Muito relativo, esse negócio de idade de homem, de mulher. Tem rapazes aí com 40 anos que tem a mentalidade boa, mentalidade. Eu só fui ter essa mentalidade de adulto depois dos 40. Meu Gaudério. Até os meus 40 anos já era um garotão. Meu Gaudério não gosta de falar, ele era paquerador, namorador, só gostava de garotinha nova. Então. Quando ele ficou comigo, gente, pra me conquistar, ele achou que ia ser na base dos presentinhos. Eu não esqueço isso. Daí eu vou contar pra vocês, bem rapidinho que esse vídeo vai ficar longo. Uma vez ele me chamou pra ir no Rio lá pra fazer comprinhas, né? Daí eu falei, tá bom, mas a gente estava mais paquerando. Falei, tá bom, vamos sim. Daí chegamos lá no Rio, ele começou, você quer isso, você quer aquilo, você quer... E eu não aceitei nada, gente, absolutamente nada. A única coisa que eu aceitei foi a comida que nós comemos, as bebidas que nós tomamos e só, tá? Porque não era o dinheiro dele que eu queria. É verdade, né? Não era isso, não era isso que eu buscava pra mim. Mas é o que muitas garotas querem, né? E o que eu percebi logo no início de relacionamento é que ele estava acostumado a lidar com esse tipo de mulher. Mulheres que queriam... Dinheiro. Verdade. E é o que acontece hoje. Ficavam com ele, mas
gostavam de certas regalias. Então foi uma das coisas que eu já de início cortei dele. Não me vem oferecer nada, porque eu não tô com você por isso. Então você vai me ofender. E com isso, gente, né, ele foi vendo que eu era diferente, que eu era pra casar, né, amor? Mas tem muitas garotas aí que a maioria das meninas são assim, às vezes está com Verdade. uma pessoa com uma certa idade, por causa do dinheiro. Gente, Cada grana. pra Senão, finalizar o vídeo, eu vou falar uma verdade pra vocês. Se com amor é difícil manter um casamento, tá? Um relacionamento. Imagina por interesse. Não dura, não gente. Dura, não dura. Não dura. Não dura. Não adianta casar por interesse, não adianta casar por condições financeiras, porque não dura. Dá certo. Você vê aí na televisão. Quando eu me casei, eu não era nada, eu era estudante. Hoje em dia, à base de muita luta, que isso fica para um outro vídeo, ele não deixava eu estudar, né? Ele não deixava eu fazer muita coisa, era pro lar. Então, hoje em dia, eu me formei, graças a Deus, né? Graças a Deus, eu me formei, eu estudei, eu sou professora, pedagoga. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus. Hoje eu tenho o meu salário e a gente une a nossa renda em pró da nossa família, do nosso bem-estar, tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Gente, vamos ficar em casa, vamos resguardar aí essa quarentena. É muito importante para que não venha a se propagar ainda mais esse vírus, tá bom? Vamos ficar em casa porque a gente ama a nossa família, a gente ama a nossa vida, a gente ama o nosso planeta, tá? Que Deus abençoe imensamente vocês. Até o próximo vídeo. E se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau.